Senhor, aqui nesta noite viemos, a tua igreja, o teu povo, a tua família, veio para poder prestar ao Senhor o louvor, a adoração. É no nome de Jesus que nós te agradecemos, hoje para todos sempre. Amém, amém. A escala de hoje é do ciclo de oração, de adorar o nome do Senhor. Cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor, amém? Iremos louvar o Senhor com 2 louvores, o ciclo de oração. E que venha o Senhor receber o nosso louvor, que possa chegar com cheiro suave diante do trono de Deus. Desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Deus alcançou e modificou toda a minha casa. Ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra Paz e harmonia Ele quer trazer pra Jesus, quer trazer paz pra você. Amém. Aleluia. Vamos louvar o Senhor com casa de bênção nesta noite. Enquanto você estiver louvando,
Declare que a sua casa é uma bênção, que a sua casa é um pedacinho do céu e que lá o Senhor habita e quem entrar na sua casa será abençoado também. Louve o Senhor nesta noite. As irmãs que chegaram depois, podem vir aqui nos ajudar. Cante com força nessa noite. Minha casa será uma casa de bênção. Declare nessa noite. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Declare nesta noite. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Mas a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Oh, aleluia. Aleluia. É na nossa casa que milagres podem acontecer. Minha casa será reconhecida Aleluia. como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra
mais a casa que um dia te recebeu. Nunca mais saberá viver sem ti. Gênesis capítulo de número 6, nós vamos ler os versículos 17 e 18, e logo em seguida nós vamos ler no capítulo 7 apenas o primeiro versículo. Gênesis capítulo 6, 17 e 18, depois nós vamos ler o capítulo 7, apenas o número 1. Assim nos relata a palavra de Deus, que é fiel e verdadeira. Gênesis 6, 17 diz: porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Capítulo 7, versículo 1. Depois disse o Senhor a Noé: entra, tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Irmãos, quanto tempo Noé ficou para construir essa arca? Os irmãos sabem. Quantos? Não foi 120 dias não, irmãos. Irmãos, a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Pega isso aqui para a tua família e para a minha, para a nossa família, irmãos. Eu pensando ali, meditando. Deus fez uma promessa, passa assim cerca de 120 anos. Quem sabe aqueles moços, filhos de Noé, tinha tudo para desviar e ir para aquela geração mal, fazer exatamente o que eles faziam, o que era desagradável aos olhos de Deus. Mas se Deus fez uma promessa sobre a sua família, passe o que passar, meu irmão. Aconteça a geração má que for, a tua família está debaixo da promessa, porque Deus ele fez. Deus continuou segurando os filhos de Noé no temor, irmão, porque Deus tinha dado uma palavra: você, os seus filhos, a tua mulher e a mulher de teus filhos vão entrar. E a geração toda só misericórdia. Mas Deus prometeu, ele é fiel. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer nesta hora, Senhor. Papai, muito obrigado pela sua graça. Muito obrigado, Senhor Jesus. O Senhor deixou os céus de glória para morrer na cruz do Calvário pela nossa vida. Jesus, muito obrigado, porque quem erramos fomos nós. Nós que pecamos, nós que éramos para ser destruídos. Mas o Senhor sofreu por nós. Muito obrigado, Senhor. Aleluia, pela salvação que o Senhor nos dá. Muito obrigado por esta aliança de podermos chegar perto do Senhor, sentimos verdadeiramente a tua presença, a sua proteção, a sua promessa na nossa vida. Pai, continue abençoando a tua igreja, Pai. Jesus amado, eterno, nesses dias, Pai, nós vemos que não está muito diferente, Pai, de Sodoma e Gomorra. Nós estamos vendo, Pai eterno e santo, Deus, uma Sodoma e Gomorra dentro do Brasil, do país, do estado. Senhor, algo tão terrível que nós vemos que está desagradando ao Senhor, que continua cheirando mal em tuas narinas, Pai. Deus, mas em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, Senhor, Papai, continua nos segurando, nos ajudando, ó Senhor, no temor da tua palavra. Pai, continue em nome de Jesus, Senhor, ajudando as nossas filhas, nossos filhos, meu Deus, os filhos dos teus filhos, os netos, bisnetos da tua igreja. Aleluia, Pai, todo aquele que o Senhor tem promessa, o Senhor é fiel na tua palavra, que o Senhor abençoe a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta geração. Todos aqueles que têm temor ao Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, abençoe, Pai, esta família, para a glória do teu nome, e nós repreendemos qualquer maldição, e que tudo seja abençoado, em nome de Jesus, amém. Eu quero convidar os irmãos a ficar de pé novamente, mais uma vez, espichar as pernas, vocês vão sentar, só vão levantar para ir embora depois. Abra sua Bíblia, no livro de Deuteronômio,
no capítulo 22 e o versículo de número 8. Quando edificares uma casa nova, farás do telhado um parapeito, para que não ponhas culpa de sangue na tua casa. Se alguém, de alguma maneira, cair dela. Amém? Oremos ao Senhor mais uma vez. Maravilhoso Deus e eterno Pai, é no nome de Jesus Cristo que nós estamos aqui nesta noite, na tua casa, na tua presença, para te louvar, para te adorar, para engrandecer e bendizer o teu nome, que é santo, maravilhoso e eterno. Muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos aqui nesta noite mais uma vez. Neste evento, Senhor, que no decorrer dessa semana tem sido bênção nas nossas vidas, temos sido edificados cada dia que temos reunido aqui, que nessa noite não seja diferente, que o teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Amém. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Meus queridos, como os irmãos que têm estado aqui desde a terça-feira, nós temos ouvido Deus falar conosco através das mensagens que têm sido ministradas ao nosso coração aqui nestes dias. Quando eu chamo os irmãos para esse texto, o versículo 8 do capítulo 22 do livro de Deuteronômio, que é a repetição da lei de Moisés, eu quero basear nesse versículo que nós lemos, o tempo que nós temos aqui, para falar um pouco sobre a proteção do nosso lar, a proteção da família. Quando lemos este versículo, quando Moisés, neste versículo de número 8 que nós lemos, ele está dando uma instrução, e essa instrução, ela é uma lei, é um mandamento para os israelitas. O povo de Israel, irmãos, quando sai do Egito, e eu não preciso repetir a história aqui, porque eu estou falando aqui para leitores da Bíblia, e no decorrer da caminhada, Deus, ele vai trabalhando, ele vai preparando aquele povo para ser uma nação. O povo cresce, se multiplica no Egito, mais de 400 anos como escravos. Agora Deus tira o povo do Egito, Deus reúne as famílias hebreias e as conduz para o deserto, ou pelo deserto, em direção à terra que o Senhor havia prometido a Abraão. E agora nós vamos ver que no decorrer desse trajeto, que durou 40 anos pelo deserto, nesse trajeto Deus prepara aquele povo para ser uma grande nação, uma nação poderosa, uma nação próspera, uma nação eficiente. E justamente nesse trajeto nós vamos ver o Sinai, o episódio que acontece do Sinai. No Sinai Deus dá leis, Deus dá mandamento, Deus dá os estatutos. E quando Deus dá a Moisés as leis, os mandamentos, os estatutos, Deus, ele está preocupado com a vida espiritual, com a vida moral, com a vida espiritual daquele povo que vai ser uma nação. Imagina nós como nação brasileira, se nós não temos regras, se nós não temos leis. Imagina o caos que seria a nossa nação. Pior do que é, tendo as leis, as regras, as normas que nós temos. Era isso que Deus estava fazendo. E quando eu pego esse versículo que nós lemos aqui, ele está inserido em um contexto, tá? Das leis morais que Deus agora ele dá para o povo de Israel.
às vezes a gente passa desapercebido, os leitores da Bíblia, a gente aprende na escola dominical, né? Quem cresceu lá na igreja católica aprende lá no catecismo os 10 mandamentos, não é assim? Mas a gente esquece que a lei de Moisés, os mandamentos que Deus dá através de Moisés, não são só os 10 mandamentos, né? Não é só o decálogo. Nós vamos encontrar mais inúmeras, né, ordenanças, aproximadamente 613 preceitos nós vamos encontrar nas leis que Deus dá para que o povo siga, para que o povo cumpra. E esse versículo 8 que nós estamos aqui, olha, presta atenção com o que Deus estava preocupado. Como Deus preocupa com o seu povo, como Deus preocupa com a sua família, como Deus preocupa com a nossa família. Deus, ele diz para Moisés, ó, tu vai ensinar para o povo, tu vai dizer para o povo o seguinte: quando você construir uma casa, quando você edificar uma casa, você vai construir em cima um parapeito, ou seja, uma proteção no telhado da casa. Mas espera aí, como é que funcionava esse telhado? Vocês lembram daquele episódio lá do Novo Testamento, que 2 amigos pegam um aleijado, sobem no telhado para descer, para que Jesus curasse aquele aleijado? Então, isso nos deixa entender que os telhados das casas lá na antiga Palestina era como se fosse uma laje, mas era um material móvel, né? Que podia abrir, fechar, mas era algo consistente, que era frequentado, porque a preocupação de Deus é, olha, faz a casa, mas nunca deixe de construir um parapeito em volta. Por quê? Porque se alguém subir lá na sua casa e não tiver um parapeito para protegê-lo, para que ele não corra o risco de cair, porque se ele cair e não tiver o parapeito, a sua casa será culpada do sangue daquele que caiu daquela casa. Vocês lembram da palavra de ontem aqui, do pastor Eudes, quando ele enfatizou várias vezes aqui, que como Deus olhava para a família lá no Antigo Testamento, a responsabilidade da família, a responsabilidade do lar. Quando alguém pecava, na hora que ele estava falando, eu até cochichei aqui no ouvido do presbítero Vandeir, né? Eu citei aqui, eu lembrei na hora do exemplo de Acã, né? Acã pecou, todo mundo aqui conhece muito bem a história de Acã. Acã pecou, Acã, ele cometeu crime, Acã, ele fez o que Deus tinha dito que ele não deveria fazer. Ele pegou a capa babilônica que ele não podia pegar, ele pegou a cunha de ouro que ele não podia pegar, ele escondeu debaixo da sua tenda, e isso custou o sacrifício de toda a família de Acã. Toda a família de Acã sofreu a consequência por causa do seu pecado. E o que Moisés está dizendo aqui é o seguinte: se você constrói a casa e não faz o parapeito, olha, e se alguém cair de lá, toda a sua casa será culpada do sangue daquele que caiu lá da sua casa. Então, o que Deus estava instruindo aqui ao povo, os anciões da casa de Israel, os chefes de família da casa de Israel, é o seguinte: você precisa construir uma proteção em volta da sua casa. Só que eu não vim aqui para falar de construção civil hoje, até porque quem entende muito isso aqui é o Dilcim e outros estão aqui, tá? Mas o que eu quero falar aqui nesta noite, aproveitando essa oportunidade, é da proteção espiritual que nós temos, ou sobre os nossos ombros, a responsabilidade de construir no nosso lar, de construir na nossa casa. A proteção espiritual que está sob a nossa responsabilidade como pais de família, como mães, né? Como chefes do lar que somos. Nós trazemos sobre os nossos ombros, né? Eu volto a citar aqui a família nos tempos bíblicos, lá na antiga Palestina, as famílias dos judeus lá no Antigo Testamento, a responsabilidade
que Deus tinha ou colocava sobre a família. E essa mesma responsabilidade nós trazemos sobre os nossos ombros nessa atual dispensação. Não é diferente. Tá? Não é diferente. Nós não temos menos responsabilidade. Eu comentei com alguém aqui ontem, depois da palestra, como é pesado ser pai, como é pesado ser mãe. É responsabilidade. Como eu até comentei, que não adianta arrumar desculpa, como eu errei. Não tem desculpa. É responsabilidade nossa. Eu não posso culpar avô, eu não posso culpar professor de escola dominical, eu não posso culpar o pastor. A responsabilidade é minha como pai, é da minha esposa como mãe. Nós temos essa responsabilidade. E aqui a responsabilidade que eu estou falando hoje é de construir essa proteção em volta da nossa família, em volta do nosso lar. A ordem de Deus aqui era: construa um parapeito. E trazendo isso para os nossos dias, eu poderia citar aqui, como eu quero citar, alguns, não vou falar de todos, mas eu poderia citar aqui alguns parapeitos que nós precisamos construir no nosso lar, na nossa casa, na nossa família. Eu posso chamar esse parapeito, ou essa proteção que Paulo diz aí, da proteção da disciplina. O parapeito da disciplina. Paulo está admoestando aos pais: vós, pais, criai os vossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Quando eu disciplino, quando eu admoesto, quando eu doutrino a minha casa, o meu lar, a minha família, eu estou criando uma proteção sobre a minha casa. Quando eu admoesto, quando eu disciplino, eu estou protegendo o meu lar, eu estou protegendo os meus filhos, eu estou protegendo a minha família. Isto é o parapeito que nós podemos chamar o parapeito da disciplina. É ordenança, é mandamento. Ensina, disciplina, crie na admoestação, crie na doutrina, crie no ensinamento da palavra de Deus. É ordem divina, é ordem do Senhor nós disciplinarmos o nosso lar, nós disciplinarmos a nossa casa, nós disciplinarmos a nossa família. Eu sempre, quando eu falo de assuntos como esse, é claro que eu preciso citar a minha família, não que a minha família seja perfeita, quantas falhas a gente cometeu, como, deixa eu citar o pastor Eudes aqui de novo, né? Se tem hora que a gente para pensar assim, meu Deus, como eu podia ter feito diferente, é verdade. Quantas coisas que nós deixamos de fazer, mas eu me lembro de episódios da minha família também, como eu me lembro de às vezes de coisas que eu disse, por que eu não fiz diferente? Eu lembro também de coisas que eu disse, glória a Deus, que deu certo, glória a Deus que funcionou. Tanto é que para a glória de Deus estão todo mundo aí servindo a Deus. Eu me lembro, nós morávamos no Rio Grande do Sul, e eu morava numa casinha, o custo de vida do Rio Grande do Sul é muito caro, e o salário que a gente ganhava era muito difícil de comer, beber e pagar o aluguel, né? E eu aluguei uma casinha do senhor, a casinha era tão pequena que a sala e a cozinha funcionavam junto, e para Marinava cozinhar tinha que encostar tudo num canto. Aí depois encostava para lá, a gente montava a mesa para a gente sentar, e vem a mesa, tá? E a gente sentava para a gente almoçar junto. E eu tinha uma hora de almoço todo dia, de meio-dia a 1h, era a minha hora de almoço. Eu chegava em casa, lá estava a Marinalva já com o almoço pronto, a mesa pronta, o Arthur pequenininho, não tinha a Daniele ainda, a Daiane pequenininha, e a gente sentava na mesa, a gente orava e a gente almoçava junto. Era 1 hora, mas esse era um momento especial na nossa casa. E aí, eu me lembro que um dia, num sábado, eu estava de folga, eu estava limpando o pequeno quintal, né, que a gente tinha ali, e o dono, o proprietário da casa, morava numa casa grande, que era mais alta, né, que lá da casa dele, ele via os barracão, tudo, né, que a gente, que quem alugava dele. E aí ele me chamou naquela uma cerquinha, uma gradezinha baixinha, e ele disse para mim, senhor Geraldo,
eu tenho sido marcado com uma coisa que tem acontecido na sua casa. Eu disse, na minha casa, Elisé, você me perdoa, mas não tem como não observar. Todos os dias eu vejo quando o senhor chega para almoçar, e eu vejo o senhor, a sua esposa e os seus filhos juntos na mesa. Eu vejo vocês orando, eu vejo vocês almoçando junto, e eu fico pensando, eu nunca consegui fazer isso com a minha família. São acontecimentos, fatos, que a gente sabe que no decorrer da história da nossa vida, na proteção, na educação, no ensino dos nossos filhos, que funcionou, que deu certo. Mas, quando eu olho para a Bíblia Sagrada, isso não passa da minha obrigação, do meu dever, ensinar, disciplinar, corrigir. Quantas das vezes a gente precisa, como pais, ser às vezes duro, falar mais forte, ainda que depois, dentro de alguns instantes, a gente entra para o quarto e chora. Quantas vezes eu já fiz isso? Está aqui o Arthur, esse rapazinho, hoje aí do meu tamanho. Mas quantas vezes eu já cortei ele na vara e depois fui chorar sozinho, porque ele era muito apegado comigo, doía bater nele. Mas é com varinha, viu, irmãos? Quando eu fiz, agora vou fazer até uma confissão aqui, né? Um dia eu cometi um crime com meu filho, eu tomei uma atitude desesperadora, eu bati nele de uma forma que eu não devia ter batido. Nós estávamos numa viagem de passeio, o meu passeio acabou. Enquanto eu não tive coragem de dar um abraço nele, até pedir perdão entre os dentes, assim, que pai acha que não pode pedir perdão para os filhos, né? Eu não voltei a ter paz, né? Mas quem é que nunca errou? Quem é que nunca exagerou? Mas a correção, a disciplina, o ensino, a instrução na casa do Senhor, a insistência, se você pega a palavra de Deus, você vai ver a orientação, como nós já temos ouvido aqui essa semana, da persistência, da insistência, né? Ao andar, ao levantar, ao deitar, constância, persistência, doutrinar e ensinar, em transmitir essa disciplina. É responsabilidade nossa, tá? Então, irmãos, o parapeito da disciplina não pode faltar na nossa casa. A proteção da disciplina. Aí, quando eu olho para a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada algumas pessoas, alguns homens. Por exemplo, eu poderia citar aqui Eli. Eli criou seus filhos sem disciplina. O sacerdote Eli criou seus filhos sem disciplina. E teve a triste consequência de ver os seus filhos morrerem por causa do pecado. Se você pega o livro de 1 Samuel, no capítulo de número 4, versículo 11, por favor, me coloca aí, Antônio. Também foi tomada a arca de Deus e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram mortos. O que causou a morte de Ofni e Finéias? O que levou Ofni e Finéias a estar nessa situação? É porque Ofni e Finéias, eles brincavam com Deus. Ofni e Finéias não tinham disciplina na casa do Senhor. Ofni e Finéias, eles foram criados sem a disciplina. E o final deles foi trágico. E as consequências disso aí, os irmãos sabem, nós não temos tempo, não vamos entrar nos detalhes da consequência, mas foi grande. Morre Ofni e Finéias, tá? Eli também vai receber a notícia, vai cair da cadeira e vai morrer. Acho que segundo informação bíblica ou da história, se eu não me engano, aqui que me foge a memória, Eli era gordinho igual eu, né? Caiu da cadeira, parece que quebrou o pescoço e morreu. Foi muitas consequências por causa da falta de disciplina. Manuseando a arca de Deus, ao ponto de que a arca de Deus foi tomada, foi levada pelos filisteus. Eles foram mortos na batalha. E isso aí vai desencadear longos anos
da ausência da presença de Deus, que era representada pela Arca da Aliança, no meio da congregação de Israel. Filhos criados sem disciplina. Eu poderia citar aqui, irmãos, também Davi. Eu poderia citar também aqui Davi. Davi teve muitos filhos e deixou muitos príncipes sem disciplina. Davi viu filho violentando filha, irmão matando irmão, né? Filho tomando ou lutando para tomar a sua coroa. Davi, pastor, mas Davi, um homem segundo o coração de Deus. Não é isso que a Bíblia diz? Sim, a Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi também cometeu falhas. Davi falhou com a sua família. Davi, ele cuidou do reino. Davi, ele cuidou das guerras. Davi, ele cuidou das batalhas. E Davi perdeu seus filhos. Perdeu a sua família. Faltou o parapeito da disciplina na casa de Davi. Como faltou o parapeito da disciplina na casa de Eli. Eu poderia citar aqui também Samuel. Faltou o parapeito da disciplina na casa do profeta Samuel. E nós vamos ver na história homens que poderiam ter uma história diferente, mas por causa da falta do parapeito da disciplina, a história desses homens ficaram manchadas. E o interessante, eu gosto da Bíblia, irmão, porque a Bíblia é uma maravilha, a Bíblia é uma bênção, a Bíblia é democrática. A Bíblia mostra os feitos bondosos e grandiosos de um homem, mas a Bíblia não omite as suas falhas, os seus erros. Mas por que, pastor, que a Bíblia faz isso? Para que nós aprendamos com a Bíblia, para que nós entendamos que nós que estamos aqui, às vezes não vamos bater no peito e dizer, não, eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus, lá em casa não. Olha, cuidado, precisamos cuidar, precisamos estar construindo diariamente parapeitos, proteção para o nosso lar, para a nossa família, para a nossa casa. Precisamos estar construindo diariamente esse parapeito. E aí, irmão, nós poderíamos citar muitos outros nomes, muitas outras pessoas que pereceram. Famílias que viveram um caos, falta da disciplina. Eu poderia falar aqui, como eu posso falar, como eu vou falar, também aqui nesta noite, de um outro parapeito que é indispensável que nós construamos no nosso lar, que nós construamos na nossa família, na nossa casa, que é o parapeito da reverência à palavra de Deus. Assim, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Lá na história bíblica, nós encontramos famílias que tiveram a sua história manchada por falta da disciplina. Quantas das vezes os nossos dias, no nosso contexto de vida, de igreja, nós temos também visto quantas famílias têm perdido seus filhos, quantas famílias têm tido a sua história marcada de maneira negativa por falta de disciplina, por falta de correção, por falta de ensino. Por falta de ensino. Nós estamos vivendo uma geração que é impossível dizer não. Não é assim? Ai da mãe do pai se disser não. Ai da mãe. Não pode sair da frente da câmera, não, né? Ai da mãe do pai. Eu não aprendi com aquele curso com o Zé Soares, não, viu? Eu vou aprendendo devagarzinho. Ai do pai e da mãe se dizer não. Aí, tudo
que o filho quer, tudo que a filha quer, eu tenho que fazer, eu tenho que dar, eu tenho que providenciar. Eu conheço famílias, irmãos, no ofício pastoral, a gente vê de tudo. Eu já vi famílias endividando. Para agradar os filhos. Tinha uma irmã numa igreja que a gente pastoreava em uma determinada cidade, que um dia ela chegou para mim, com a minha esposa, e disse: pastor, pelo amor de Deus, lá em casa não tem nada. Nós não conseguimos pagar o aluguel esse mês. Não conseguimos fazer a compra. Eu falei: irmã, o que está acontecendo? Seu marido é igual o pai do Cristo, trabalha em 2 empregos. E vocês não estão passando essas dificuldades? Pois é, pastor, eu tive que comprar isso para o fulano e comprar. E ela começou a falar dos presentes, as exigências do filho, da filha. A filha queria um computador assim, um notebook. E aí, irmãos, aí chegou no fim do mês, não tinha o dinheiro de pagar o aluguel. E o pobre, o infeliz do marido trabalhando igual um escravo. Uma geração, irmãos, que não aceita não. Uma geração que tem crescido sem disciplina. Aí, de contrapartida, né? Aí vem a sociedade pós-moderna que nós estamos vivendo. E nós temos aqui nesta noite a honra de estar recebendo aqui a irmã Lília, o Tiago, a irmã Isabel, a irmã Rosa. É um prazer ter vocês aqui. Eu lembrei aqui porque eu olhei para a Lília, todo mundo sabe que ela é psicóloga, né? Aí, irmão, nós vivemos uma geração nessa sociedade pós-moderna que filho não pode ser contrariado. Lá nos Estados Unidos da América, as crianças são orientadas na escola, desde o maternal. Se mamãe pegar a varinha, chame a polícia. Tá? Aí, irmãos, tem formado, no mundo que nós estamos vivendo, uma geração mimada, uma geração sem limites, uma geração que chega à idade adulta e está totalmente despreparada. Eu era presidente do programa Futuro Feliz, e na época que eu era presidente lá, meu regime era meio assim, meio militar, né? E eu tinha muita dificuldade com a equipe técnica, assistente social, a psicóloga. De vez em quando eles me encostavam na parede: pastor, não pode ser assim. Eu dizia: olha, doutora, eu cresci, eu fui ensinada assim, eu fui criada assim. Então eu acho que um pouquinho de limite não faz mal para ninguém. Nós criamos lá na época uma laborterapia, porque tinha que mudar o nome, não podia chamar de trabalho não, né? Era uma laborterapia. E nós fizemos uma horta lá, que a gente comia verdura, dava verdura para as escolas do bairro, e ainda as famílias carentes que precisavam ainda buscavam verdura lá. Tudo quem plantava eram os meninos. Hoje tem um jardim lindo lá, né? Irmão Elton, mas irmão Paulo trabalha lá hoje, né? Aquele gramado. Tudo quem fez aquilo foi os meninos na minha época. Aonde tem aquele gramado lá, aquilo ali nós colocamos 12 carretas de terra. As carretas batiam a terra lá e eu pegava o primeiro carrinho, começava e os meninos iam junto. Com pouco eu estava só administrando, os meninos plantaram grama, plantaram jardim. Hoje é lindo lá. Os que chegaram depois estão usufruindo. Mas, e não é que mesmo assim não era um mar de rosa não, viu? Nós tínhamos muita dificuldade, mas eu fico orgulhoso. De vez em quando a gente chega em um local e alguém: ô tio Magela, alguém, menino que passou lá, menino, eu tenho um menino, o Johnny hoje mora no Goiás, é um menino casado, tem família, vira e mexe ele faz contato comigo via WhatsApp, e ele sempre me diz: tio Magela, eu tenho orgulho de ter tido o senhor como meu pai. Tem caráter. Irmãos, e nós estamos vivendo uma geração
que não se pode impor limites. Impõe limites, eles pulam. E aí nós temos uma sociedade pós-moderna que está endossando esse comportamento. E aí a gente de vez em quando vê o que está acontecendo aí nas escolas, nas universidades, e é só Jesus para ter misericórdia. Então, meus queridos irmãos, não pode faltar o parapeito da disciplina, do ensino, dos limites da nossa família. Domingo, eu tive o privilégio de mais uma vez participar da aula da classe dos casais, e o tema desse trimestre na classe dos casais tem sido justamente, mais ou menos, criação de filhos, né? E o tema, de domingo lá foi bem picante, e nós tivemos a oportunidade de dar algumas opiniões lá, assim, não como pastor, mas como pai, como família que somos também, como esposo. E nós estamos vivendo, irmãos, tantas dificuldades, e essas dificuldades vêm para dentro da igreja. Nós estamos enfrentando dificuldade nas nossas igrejas, irmãos. Me desculpa que é a minha franqueza. Aí agora aqui eu falo como pastor. Nós estamos tendo problemas que nós não precisávamos de ter. Nós estamos tendo problema com meninas de 12 anos, 13 anos namorando. Pastor, o que você tem com isso? Eu não tenho nada com isso. Tá? Cada pai, cada mãe cuida da sua casa, cuida do seu lar, cuida da sua família. Mas uma criança com 12 anos, com 13 anos, não tem condições de namorar. Porque o namoro cristão é para o casamento. E você não vai ter coragem de entregar a sua menina de 12, 13 anos para casar. Você gosta de entregar a Sarinha para casar, Jô? Diz que nem a justiça leva. Então, irmãos, nós estamos tendo problema, irmãos, dos nossos filhos. Nossos filhos, crentes, criados aqui na escola dominical, né, irmã Isabel? Que chega aos seus 12, 13, 15, 18 anos, aí encontra um cabeludinho que ela acha bonitinho lá no mundo, e fala, estou namorando com ele. Está num problema tremendo, primeiro para a igreja, primeiro para a família, depois para a igreja. Está faltando limites, irmãos, está faltando disciplina, está faltando alguém dentro das nossas casas para dizer aqui não, aqui quem manda é eu. De vez em quando eu tenho que falar isso lá em casa. De vez em quando lá em casa, começa uma discussão, opa, ainda tem um chefe deste lá, tem um homem nessa casa ainda. E precisa ter, irmãos. E precisa ter. Sim, ué. Falta o homem e a mulher. Nós aprendemos aqui ontem que lá no Antigo Testamento, a maior responsabilidade de educar os filhos é da mulher. É da mulher. Por quê, irmãos? Porque lá no Antigo Testamento, o homem estava cuidando do sustento. A mulher não saía de casa. A mulher não trabalhava fora. A mulher tinha o dever de educar os filhos. Tinha o dever. Quando os filhos chegavam lá na sinagoga, tinha que estar com tudo na ponta da língua. O decálogo tinha que saber, ou melhor, todos os 613 preceitos tinham que estar na ponta da língua. A mãe te ensinar. Então, nós não podemos perder isso, e eu estou perdendo, que meu tempo está indo embora. A disciplina, irmão, como eu já disse aqui, da reverência à palavra de Deus. No livro de Deuteronômio, no capítulo 6, Antônio, por favor, do versículo 6 até o versículo 9, e se alguém encontrar aí, leia para mim, por favor. Nós aprendemos aqui ontem com a irmã Enéia, vocês viram no final da ministração do Eudes, né? Que isso aí fala de persistência, de constância no ensino da palavra de Deus.
ata nas portas, fala ao sentar, andando pelo caminho e tal. É constância, está sempre ensinando. E os nossos filhos, a nossa casa, irmãos, como eu estou falando aqui de reverência, esta é uma proteção, este é um parapeito que não pode faltar, tá? Não pode faltar na nossa casa. O texto aí, ele vai usar, o escritor vai usar aqui a expressão intimarás aos seus filhos. Quer dizer, o que é intimar? É notificar com autoridade. Eu posso falar uma verdade aqui? Está faltando autoridade da palavra dentro das nossas casas. Está faltando proteção da autoridade da palavra de Deus nos lares, nas famílias. Filhos que não temem mais ao Senhor, a palavra de Deus. Nós estamos vivendo uma geração, irmãos, tão difícil. E vida de pastor, você sabe como é que é, né? Vira e mexe, você está batendo lá na casa do irmão, você está orando, você está lendo a Bíblia. O povo perdeu tanto respeito pela palavra de Deus, que tem casa que você chega, você fala de Jesus, você fala que vai orar, você fala que vai ler a Bíblia. Estou falando de crente, estou falando de ímpio não, tá? O camarada está vendo a novela das duas, ele continua do mesmo jeito, nem desligar a televisão, em respeito à palavra de Deus, ele não desliga. Proteção para o pecado. Só que a nosso alvo aqui é falar da proteção da palavra de Deus no nosso lar. Os nossos filhos, a nossa casa, a nossa família precisa amar a palavra de Deus. Precisa temer a palavra de Deus. Precisa viver a palavra de Deus. Infelizmente, está faltando autoridade, está faltando temor. Está faltando temor. Os nossos filhos entram e saem dos cultos. Entram e saem dos cultos. E não sabem do que se trata aqui. Eu sou capaz, irmãos, é claro que isso não é regra geral, de reunir aqui todos os filhos de crente, daqui da nossa, eu estou falando também dos meus, e nós lançar um desafio aqui, ó, pá, cita o nome dos 12 apóstolos de Jesus de cor. Poucos vão saber falar de cor. Fala os 10 mandamentos. Poucos vão saber falar de cor. A irmã Márcia pegando mais pesado ainda. Nem os pais. Nem os pais. Como é que nós vamos temer aquilo que não conhecemos? Como é que vai ter temor à palavra de Deus na nossa casa se os nossos filhos não conhecem a palavra de Deus? Quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, e aqui num contexto missionário, ele, parece capítulo 5 de Romanos, ele diz assim: como ouvirão? Ou melhor, como pregarão se não forem enviados? Como ouvirão se não há quem pregue? Como temerão se não ouvirem? É por aí o texto. Como é que os nossos filhos vão ter temor da palavra de Deus se eles não têm a palavra de Deus nas vossas vidas? Como é que os nossos filhos vão ter a palavra de Deus se a palavra de Deus não é prioridade na nossa casa? Como nossos filhos vão temer a palavra de Deus se nós não sentarmos à mesa com eles para falar da palavra de Deus? Como vão? Por aí. É mais ou menos por aí. Está faltando temor. Os nossos filhos, irmãos, infelizmente, olha para mim aqui, olha para mim, não vão perder a atenção, não. Os nossos filhos chegam na igreja, eles estão precisando de motivação para eles virem ao culto. Aconteceu um episódio aqui essa semana, é claro que não vou citar nome, nem quem, nem... Estava chegando
E eu encontrei no portão com alguém que estava saindo. Eu falei, ué, mas você já está indo embora? Eu achei que era o nosso grupo que ia cantar hoje, mas não vai, eu vou embora. Eu falei, meu filho, vai ter uma palavra abençoada que vai ser ministrada. Pois é, mas eu vim porque o grupo ia cantar. Peraí, irmãos, eu só vou vir na igreja se eu for cantar? Eu só vou vir na igreja. Cadê o temor? Cadê o amor pela palavra? Cadê a sede de ouvir a palavra de Deus? Cadê o desejo, irmãos? Quando nós olhamos para a Bíblia, vamos citar aqui Davi. O lado bom da história de Davi, né? Davi ansiava estar na casa de Deus. Ele dizia, mais vale para mim um dia na casa do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Ele tinha prazer em ouvir a palavra de Deus. Vocês conhecem a história de Neemias, final da reconstrução dos muros. Agora todo o povo reúne, parece que é Esdras, que vai fazer a leitura da palavra. Durante todo o dia, o texto vai dizer que o povo permaneceu de pé, chorando e ouvindo a palavra de Deus. Todos. Então, meus amados, é isso aí, o parapeito do temor. Agora, esse temor pela palavra, ele só vai acontecer na medida que nós aplicamos a palavra. Ele só vai acontecer na medida que a nossa família vê em nós o temor pela palavra, o amor pela palavra, a reverência pela palavra. Coisa simples. Eu aprendi na escola dominical, quando eu era criança, adolescente. Eu chegava na igreja e nós éramos ensinados. Se a palavra estiver sendo lida, você para, espera, a hora que a palavra de Deus terminar de ser lida, aí você entra com muita reverência, viu, na casa de Deus. Guarda os teus pés quando entrar na casa do Senhor, muita reverência. Infelizmente, irmãos, essa reverência, ela tem se esvaído do nosso meio. Tem faltado a proteção da reverência à palavra de Deus nos lares, nas famílias. A palavra de Deus tem poder, irmãos. A palavra de Deus liberta, transforma. A palavra de Deus cura. A palavra de Deus muda caráter. A palavra de Deus transforma a vida de qualquer um. Desde que eu creia nela, que eu observe ela. Então, meus queridos, não deixemos faltar na nossa casa, no nosso lar, o parapeito da reverência. E para encerrar, misericórdia. Sim. Sabe por quê, irmão? Porque tem uma geração que está vindo aí. Se eu falar uma coisa, vocês não vão ficar bravos comigo, não? Vocês não vão me excluir, não? Eles já me excluíram hoje, daqui a pouco eu vou informar para vocês. Mas vocês não vão confirmar essa exclusão, não? Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. E me perdoa, viu? Não estou criticando quem gosta, quem acha que está certo. Nós estamos vivendo uma geração que hoje é adolescente, é jovem dentro da nossa igreja, que eles foram criados na igreja na hora do culto, lá fora. Aí eles perderam o prazer de estar aqui dentro. Lá na minha geração, na minha época, que eu já aceitei Jesus com 11 anos, eu já era um rapazinho, mas eu cresci vendo as mães levando os filhos, e às vezes caminhava 5, 10 quilômetros para a igreja, chegava lá, os menininhos estavam cansados, ficavam ali do lado da mãe. Quando dormia, colocava debaixo do banco, sempre carregava um lençolzinho para botar para dormir debaixo do banco, mas estava ali, ó, os meninos cresceu. Mas tem uma geração, irmãos, que cresceu achando que palavra é coisa de adulto. Ah, pastor, é claro, tem que falar uma linguagem. Eu sei disso, eu concordo plenamente, não sou contra. Mas temos que tomar muito cuidado para nós não perdermos esta geração. Uma geração que vai
sai do berçário, vai para o maternal, depois vai para os juniores, só tomando mingauzinho, aí vira adolescente, continua tomando mingauzinho, vira jovem só no mingauzinho. E quando é que essa turma vai comer uma comida forte? Quando é que essa geração vai alimentar de um alimento sólido? Vai ter experiência com Deus, vai buscar batismo com o Espírito Santo. Então, irmãos, é o parapeito do temor da palavra de Deus. Não pode faltar. E aí, como o irmão Samuel, ele participa ali, aí nós voltamos lá em casa. Começa em casa. Ah, mas tem um mau exemplo lá na escola. Mas em casa eu aprendi assim, né? Foi até o tema lá na escola bíblica dos casais. Ah, o filho chega na hora da faculdade, quem é que não... Todos os pais já ficam temerosos. A faculdade, mas quando o filho é instruído, tem temor à palavra, aprendeu da palavra, está balizado da palavra, pode ter certeza que ele vai passar, viu? Ele vai chegar lá, tá? Para encerrar. É geral, quando estou falando de reverência. Mas vamos lá, gente, eu tenho que encerrar aqui, que nós temos um assunto ainda a tratar, tem um vídeo para passar aqui. E para encerrar, não pode faltar na nossa casa o parapeito da oração pela família. Não pode faltar disciplina, não pode faltar temor à palavra de Deus, mas não pode faltar também oração. Eu poderia citar aqui Jó, né? Poderia citar vários, mas Jó. Todos conhecem a história de Jó. Todos vê o comportamento de Jó. O capítulo 1 de Jó mostra como Jó lidava com a sua família. O texto do capítulo 1 de Jó vai nos dizer que Jó, ele ia oferecer sacrifício ao Senhor pelos seus filhos. E ele dizia: Senhor, se por um acaso os meus filhos pecaram contra o Senhor, se por um acaso, Senhor, os meus filhos blasfemaram, lá eles reuniram, eles festejaram, eles comemoraram as festas. Se eles pecaram, Senhor, eu estou intercedendo por eles. Deixa eu fazer uma pergunta para nós, olha para mim aqui. Quanto tempo de oração nós temos tirado pela nossa família? Quantas horas nós oramos por dia pelo nosso lar, pela nossa família, pelos nossos filhos? Quanto tempo? Ora, pastor, tá bom. Quantos minutos? Quantos minutos nós oramos por dia pela nossa família? Mãe, quanto tempo você ora pelos seus filhos, pelo seu esposo? Pai, quanto tempo você ora pela sua esposa, pelos seus filhos? Filhos, quanto tempo você ora pelos seus pais? Proteção, irmãos, da oração. O parapeito da oração. Concluindo e encerrando aqui, que eu poderia ir mais, mas o tempo já acabou. O desejo do coração de Deus é que nós construamos no nosso lar, na nossa casa, na nossa família, uma proteção. Sabe por quê, irmãos? Porque o diabo, nosso adversário, ele runge como leão. O diabo, desde o princípio, ele lutou contra a família, ele trabalhou contra a família, ele investiu contra a família. Se a nossa família estiver desprotegida, aí deixa eu falar uma palavra pesada aqui. Se o meu filho caiu porque faltou proteção, a Bíblia diz que lá a lei dizia que aquela casa seria culpado pelo sangue daquele que caísse daquela casa sem parapeito. Mas se a casa foi construída, o parapeito foi construído,
mas o indivíduo pulou o parapeito, o problema era dele, não tinha culpa nenhuma sobre aquela família. E a proteção espiritual? E a proteção espiritual? E o parapeito moral, espiritual da nossa casa, como está? Eu quero encerrar orando neste momento, antes de voltar a palavra ao presbítero Gesiel, convidando essa igreja para ficar de pé. Orando por todas as famílias aqui representadas. E que os nossos lares, que a nossa casa, que a nossa família possa estar protegida. Possa estar protegida pelas potentes mãos do nosso Deus. E que nós possamos investir diariamente na proteção, na disciplina, do temor, da oração, do jejum, do culto doméstico. Invista na proteção da sua casa. Invista na proteção da sua família. Invista na proteção do seu lar. Não basta simplesmente trazer a família para a igreja. Nós temos que ser igreja lá em casa. Não basta simplesmente trazer o filho para a escola dominical. O nosso filho tem que ser disciplinado, doutrinado lá dentro da nossa casa. Lá dentro da nossa casa. Maravilhoso Deus. É no seu nome, Jesus Cristo, que nós estamos aqui nesta noite. Gratos ao Senhor por esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos feito. Gratos ao Senhor pelo teu cuidado pelas nossas vidas. Gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito pela tua igreja, por essa família tão gloriosa que é a família de Deus. Eu peço, Deus, que parapeito, Senhor, esteja diariamente sendo construída no nosso lar, na nossa família, para que os ataques do inimigo, para que as setas de Satanás, Senhor, não atinja, não alcance os nossos lares, as nossas famílias, a nossa casa. Sabemos, Senhor, que o inimigo das nossas almas, que o inimigo das nossas famílias, ele não descansa, ele ruge como um leão, ele trabalha de noite para tentar atingir a nosso lar, a nossa família. Mas que estejamos, Deus, cobertos, protegidos, Jesus, pelas tuas potentes mãos, em nome de Jesus Cristo. Agora eu acredito que Deus deseja que todos os pais se levantem corajosamente e façam o que for necessário para se envolverem na vida de seus filhos. E mais do que apenas estar lá e os sustentar, tem que andar com eles através de suas vidas jovens e ser uma representação visual do personagem de Deus, nosso Pai do céu. Um pai deve amar seus filhos e procurar ganhar seus corações. Ele deve protegê-los, discipliná-los e ensiná-los sobre Deus. Tem que ser o exemplo de como andar com integridade e tratar os outros com respeito. E deve convocar seus filhos para serem homens e mulheres responsáveis, para que vivam suas vidas pelo que é importante na eternidade. Alguns homens vão ouvir isso e zombar, ou ignorar. Mas eu digo a vocês que, como pai, você é responsável perante Deus pela posição de influência que Ele deu a você. Você não pode dormir na direção só para acordar um dia e perceber que seu trabalho e seus hobbies não têm nenhum valor eterno. Mas as almas dos seus filhos têm. Alguns homens vão ouvir e concordar com isso, mas não vão colocar em prática. Em vez disso, vão viver para si próprios e perder a oportunidade de deixar um legado divino para a próxima geração. Mas existem alguns homens que, apesar dos erros cometidos no passado, apesar do que os pais não fizeram por eles, irão dar a força dos braços e o resto dos dias amando Deus por tudo o que são e ensinando aos filhos a fazer o mesmo. E sempre, quando for possível, amar e ser mentor de outros que não tiveram pais em suas vidas, mas que precisam desesperadamente de ajuda e direção. Nós convidamos qualquer homem cujo coração esteja cheio de coragem a se unir a nós nesta resolução.
Na minha casa, esta decisão já foi tomada. Não precisam perguntar quem vai guiar minha família, porque pela graça de Deus, eu vou. Não precisam perguntar quem vai ensinar meu filho a seguir Cristo, porque eu vou. Quem vai aceitar a responsabilidade de prover e proteger minha família? Eu vou. Quem vai pedir a Deus para quebrar a corrente de padrões destrutivos na história da minha família? Eu vou. Quem vai orar por nós e abençoar meus filhos a seguirem corajosamente o que Deus os mandar fazer? Eu sou o pai deles. Eu vou. Eu aceito esta responsabilidade e é meu privilégio abraçar isso. Eu quero o favor de Deus e sua bênção em minha casa. Qualquer homem bom o quer. Onde estão vocês, homens corajosos? Pais que temem o Senhor. É hora de levantar e responder ao chamado que Deus fez a vocês. E dizer, eu vou, eu vou, eu vou. Oremos. Pai, nós queremos bendizer ao Senhor. Meu Deus, pois o Senhor proporcionou esse momento para alimentar a tua igreja, para falar com a tua igreja, com os teus filhos, para falar aos nossos corações, ó Deus. Mas eu quero orar a Ti, ó Pai, pedir a Ti, Senhor, assim como o Senhor tem falado com a tua igreja, assim como o Senhor tem despertado-nos, ó Deus, durante esta semana, sabemos que estamos em uma luta espiritual, em uma guerra, em uma peleja espiritual, aonde, ó Deus, o inimigo de nossas almas não quer o sucesso de nossa casa, não quer o sucesso, ó Deus, de nossos casamentos, da educação, do progresso espiritual, de nossos filhos, de nossas vidas conjugais. E nesta noite eu quero clamar a Ti, ó Deus, que toda arma, toda artimanha, toda seta, todo dardo inflamado do inferno contra as nossas vidas, contra, Deus, a nossa casa, contra a educação dos nossos filhos, contra, Deus, os nossos matrimônios, ó Pai, sejam eles desfeitos, sejam eles destruídos, pela graça que nós nesta semana estamos, Pai, ensinando, pregando, que seja o poder regenerador, que seja a graça do Senhor abundante sobre cada família, sobre cada lar. Meu Deus, que o Senhor possa restaurar laços, ó Deus, matrimoniais. Meu Deus, que o Senhor possa restaurar a comunhão, trazendo a alegria, o gozo, o prazer do pai para com o filho, o amor fraternal, ó Deus, o amor paternal. Meu Deus, restaurando, ó Pai, este amor de família, de união, de cumplicidade, Senhor, aonde nós colocamos diante de Ti, aonde o diabo tem colocado desunião, contenda, palavras amargas, palavras de conflito, palavras destrutivas, Senhor, aonde tem criado rancor, mágoa. Ó Deus, no poder que há na graça do Senhor, que nesta noite seja todo laço desfeito, quebrado, pelo poder do Teu sangue, ó Deus. Nós oramos, ó Deus, pelas nossas famílias, pela igreja do Senhor, e que Teu Espírito nos visite a cada dia, em especial nesta semana, como o Senhor tem despertado a Tua igreja, que possamos viver tudo quanto, ó Pai, está sendo falado, e que possamos aplicar, e que o Senhor nos ajude para a glória e louvor
do teu santo nome, em nome de Jesus.